dia. Bom dia, boa tarde, né? Início de tarde. E mais uma vez, prontos aí para mais uma live. Aos sábados temos falado sobre saúde emocional, né? Tantas coisas que nós precisamos aprender e entender, né? Sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. E temos separado o sábado para fazer isso. Amém? Estamos aí, né, no meio de um feriado nacional e muitos estão viajando, muitos estão descansando merecidamente, né? Muito trabalho e estamos aproveitando esse tempo até para a gente poder meditar na palavra de Deus. Amém? Alguns não trabalham hoje, estão em casa também, que não viajaram. As coisas continuam caminhando. Amém? E vamos fazer o que é de melhor, meditar na palavra de Deus. Amém? A Luana aí já. Bom dia, Luana. Manda um abraço pro Caio. Olha a Cláudia. Bom dia, Cláudia. Boa tarde, né? Vamos falar boa tarde então, apesar que eu não almocei ainda, mas vamos ver se durante a live surge algum convite aqui de almoço. Vamos ver, né? Eu tenho fé que vai surgir um convite aí de almoço. Vamos ver. E Deus quer tratar hoje, né, alguns assuntos, um assunto específico. Amém? Vamos falar sobre imperfeição, vulnerabilidade. Amém? Vamos tratar sobre esse tema, né? A vulnerabilidade. Amém? E eu vou esperar aqui mais alguns minutinhos para que as pessoas comecem a entrar. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito hoje ao teu coração. Amém? Porque esse é um assunto muito pertinente, é um assunto muito complicado, né? Lidar com as nossas imperfeições e como administrar, né, cada uma delas. Amém? E só Deus mesmo para acreditar em nós, só Deus para crer em nós também, né? Só Deus para investir em nós, mesmo sendo pessoas imperfeitas. Amém? É um Deus perfeito se relacionando com pessoas imperfeitas. E só o nosso Deus, né, é capaz de fazer isso. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Pai, né? Então o Pai, Ele olha para o Filho, Ele até sabe das suas imperfeições, mas Ele ama mesmo assim, né? Ele ama o Filho com todas as suas imperfeições. Então eu tenho 3 filhos, Gabriel, Rafael e a Melissa, e como todos nós, né, eles também têm as imperfeições deles, mas isso não impede de eu amá-los, né? Pelo contrário, como pai, e você que está aqui na live como pai e mãe, tem filhos, né? Você olha as imperfeições e você ama o suficiente para aprimorar essas imperfeições, né? O problema não é ser imperfeito, né? É o que eu faço com isso, é como eu lido com isso, né? Como que eu administro as imperfeições da minha vida, amém? Como que eu administro os sentimentos que envolvem as imperfeições, né? E a ideia de sábado é a gente conversar sobre isso, amém? Sobre as nossas emoções, que querendo ou não, as nossas emoções, elas também dirigem a nossa vida. E nós não podemos andar por emoção, amém? Temos que andar pela fé, pela palavra de Deus, né? Por aquilo que nós temos como convicção de vida,
não só as convicções espirituais, né, que são a nossa base, mas também os valores, né, que nós temos que ter. Amém? Vamos orar então, né, para a gente dar início a esse bate-papo, a esse tempo de meditar na palavra, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar agora, Senhor, e dar início a esse bate-papo, a esse tempo que vamos ter aqui de meditar na Tua palavra, de meditar em alguns pensamentos, alguns sentimentos que fazem parte da nossa vida. E nós precisamos nos conhecer, Senhor, para poder fazer a Tua vontade, para que a gente consiga avançar em tudo aquilo que nós precisamos. E esse tema, saúde emocional, Senhor, ele é importante porque se nós estamos saudáveis emocionalmente, então as nossas decisões, as nossas escolhas também serão saudáveis. Por isso, nos toca nessa tarde, fala conosco, nos ajuda, nos dá direção, nos corrige, para que a gente possa, Senhor, caminhar em vitória e conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então eu quero dar uma base bíblica. E está no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 11. Vou colocar aí na tela, que diz o seguinte: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Amém? Deus colocou hoje, né, a vida de Moisés, para a gente poder meditar na vida dele e tirar, né, da vida de Moisés algumas pérolas também para a nossa vida, para que a gente entenda, né, o propósito de Deus, os caminhos que Deus tem para nós. E o contexto aqui é o seguinte: Moisés, ele estava morando num deserto já há 40 anos, longe de Deus, e a nação de Israel aqui, né, estava presa no Egito, cativa no Egito. E Deus então decide levantar Moisés como libertador daquele povo, como alguém que iria, em nome de Deus, tirar toda a nação de Israel daquele cativeiro. E Deus então prepara esse momento com Moisés, é um encontro que Moisés está tendo aqui no Monte Sinai, e de repente ele se dá de frente com Deus ali, né? Deus se manifesta numa sarça ardente, um arbusto lá que pegava fogo, mas não se consumia, né? Foi uma manifestação espiritual de Deus para Moisés. Então Deus usa aquela situação para chamar a atenção de Moisés para ele. E Deus é tão tremendo, né, que ele sabe fazer isso. E eu creio que através dessa live aqui, da palavra que vai ser ministrada hoje, Deus também vai chamar a sua atenção para algo importante. Amém? E Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um plano com a sua vida. Deus tem objetivos com a tua vida. Deus tem alvos para alcançar através da sua vida. Isso é tão honroso, isso é tão maravilhoso, saber que existe um Deus né, que conta com a gente, saber que existe um Deus que tem planos para nós e através de nós. Isso é maravilhoso, querido. É surreal. Né? Como que pode um ser tão poderoso como Deus e ele ter planos para mim, ter planos para você, né? Nós somos menor do que um décimo de um grão de areia, para você ter uma ideia, né? O grão de areia você nem vê, e nós somos um décimo disso, diante desse Deus. E olha que eu estou ainda sendo bem generoso aqui. E como que pode, né, um Deus tão tremendo ter plano comigo e contigo, né? Graça e paz, Terezinha, seja bem-vinda à nossa live. A Daiane também, seja bem-vinda, Daiane. A Vitória, agora o trem pegou, né? Seja bem-vinda, Vitória, Deus abençoe.
E quando Deus ele chama Moisés aqui, em Êxodo 3:11, Moisés se sente vulnerável. Moisés se sente ali e fala, como assim? Eu não estou entendendo. Né? E Deus chama ele, né, para ser o libertador. Ele fala, quem sou eu? Para que vá a Faraó, né, e tire do Egito os filhos de Israel. Como assim? Como que eu vou enfrentar um Faraó, que é o cara mais poderoso aqui da terra na atualidade, e o seu grande exército de cavalos e cavaleiros? Então, isso mexeu com Moisés. Amém? Agora, querido, uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: pesa muito mais quem está falando do que aquilo que está sendo falado. Amém? Eu vou repetir. Pesa muito mais quem está falando do que aquilo que está sendo falado. Então, quem está falando aqui é Deus com Moisés. Estamos falando de um Deus que ele é inteligente, super, mega, hiper poderoso. Então, quando um Deus desse porte, dessa natureza, dessa magnitude, faz uma proposta dessa para mim, para você, com certeza, ele já sabe de tudo. Ele sabe quem é você, ele sabe das suas dificuldades, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe das nossas deformidades, ele já sabe de tudo isso. Então, a questão não é quem é você, porque foi a pergunta que Moisés fez. Quem sou eu? Quem sou eu para não passar qualquer pensamento pequeno de que eu posso fazer isso? Mas a questão não é de quem é você. A questão, quem é o Deus que está chamando você? Amém? É um Deus que vai trabalhar, querido, a minha vida e a sua vida. É um Deus que vai tratar as nossas falhas, é um Deus que vai tratar nossas deformidades, é um Deus que vai tratar o nosso emocional, é um Deus que vai tratar o nosso psicológico, é um Deus que vai tratar todas essas áreas da nossa vida que servem de impedimento para tudo isso aí. Amém? Por isso que o tema de hoje é esse, né? E agora? Eu sou imperfeito. Amém? O que eu faço agora com as minhas imperfeições? Dentro dessas imperfeições, existe algo, uma palavra que chama vulnerabilidade. Amém? E procurei, né, claro, no dicionário, uma explicação sobre vulnerabilidade. Eu achei isso aqui. A vulnerabilidade implica em uma situação de risco. Significa que pessoas ou comunidades estão numa situação de fragilidade e sentem medo da exposição futura e sentimento de incerteza. Então, a pessoa vulnerável, ela tem todos esses sentimentos. Também uma situação de risco. Então, ela se sente em perigo com aquilo que está sendo proposto, com aquilo que ela está prevendo que vai acontecer, com os convites, né, com os desafios do dia a dia. Então, a pessoa ela fica em situação de risco. Né? Por quê? Ela tem medo de se machucar, ela tem medo de dar tudo errado. São os sentimentos de incertezas, né, que ela tem consigo mesma. Amém? Então, essas incertezas que surgem dentro de nós, e é natural porque nós somos pessoas emocionais, amém? Não tem como. Só uma pessoa que for doente, né, uma doença mesmo séria, e infelizmente existem, né, pessoas que são completamente insensíveis, mas aí fogem do normal, isso está fora da curva, são pessoas realmente assim, problemáticas em nível e grau altíssimo. São os psicopatas, né? São pessoas que não têm sentimento nenhum. Mesmo existindo essas pessoas, é uma parcela pequena perto da magnitude, né, da natureza humana, da humanidade. Mas existem, tá bom? Mas não é o nosso caso aqui, espero. Né? Agora, nós somos sim formados, né? Tudo isso interage dentro de nós. Não tem como chegar para Deus e falar: Deus,
tira as minhas emoções. Não tem como Deus fazer isso. Amém? Não tem como Deus tirar o medo de você. Não tem como Deus tirar a angústia de você. Né? Entenda tal que eu estou falando. A angústia ela sai, mas ela pode voltar. Então, deixa eu melhorar essa frase. Não tem como Deus não permitir que certas emoções façam parte da nossa vida. Acho que fica mais fácil assim, né? Essa colocação. Então, não tem como Deus evitar o medo, a angústia. Ele mesmo falou, no mundo tereis aflições. No mundo tereis angústias. Não tenha medo. Amém? Olha, não se espante. Não se desespere. Não se precipite. Então, por Deus colocar a frase dessa maneira, é porque existe sim a precipitação, a frustração, o medo, o pânico, a depressão, a opressão. Então, tudo isso existe. E Deus fala para que a gente saiba administrar tudo isso dentro de nós. Amém? Porque, querendo ou não, querido, nós somos dirigidos pelas nossas emoções. E se as nossas emoções elas não estiverem em ordem, se nós não estivermos num equilíbrio emocional, nós não vamos conseguir conduzir a nossa vida. Amém? Então nós vamos ter que administrar isso. Então em algum momento da nossa vida, infelizmente, nós vamos sentir tudo isso. Medo, pânico, desespero, depressão, opressão, angústia, aflição. Nós vamos sentir. A questão é o que eu faço com isso. É o equilíbrio que eu vou ter que exercer com isso. E é claro que você não vai conseguir fazer isso sozinho. Amém? Nós temos o Espírito Santo, temos pessoas que podem nos ajudar a administrar esses sentimentos. Agora, o que você não pode é fazer dessa vulnerabilidade aqui, né, essa situação, o risco, né, se sentir frágil diante daquilo ali, né, o medo da exposição, né, meu Deus, agora eu vou ficar exposto. Essas incertezas não podem nos dominar. Amém? E um dos segredos para que a gente consiga canalizar tudo isso é entender o propósito. Amém? Deus ele já sabia de Moisés e o estado emocional dele. Deus já sabia. Então Deus, quando ele fez essa proposta, foi justamente para ativar isso em Moisés. Não ativar, mas para que Moisés colocasse para fora aquilo que está dentro dele, que até então ninguém sabia. Que ele estava assim ou que ele era assim. Nem seu sogro, nem sua esposa, nem seus filhos, nem seus vizinhos, ninguém sabia. Mas Deus sabia. Então Deus cria ali uma situação para que isso aflorasse, para que fosse tratado. Amém? Então, nós que pertencemos a Deus, queridos, Deus não vai permitir que você fique da mesma forma. Deus não vai permitir que uma enfermidade emocional permaneça dentro de cada um de nós. Então Deus sim, Ele vai criar situações. Ele vai criar. Não para te humilhar, não para destruir a tua vida, mas é o contrário. Deus vai criar algumas situações para justamente vir para fora, todo mal, vir para fora, tudo aquilo que está amargurando o teu coração, tudo aquilo que está travando a tua vida, né? Tudo aquilo que fez você estacionar no tempo. Né? Então as pessoas estão hoje, emocionalmente, estacionadas, elas não conseguem avançar, elas não conseguem caminhar, devido ao peso emocional que está sobre ela. E é aí que entra o nosso poder de superação. Amém? Entra também o poder de Deus, nós vamos ver isso aqui durante a live, mas se você não deixar Deus administrar isso, aí complica. Amém? Então, desculpa, a garganta que hoje está ruim. A vontade de nós assumir o risco e de se comprometer com essa vulnerabilidade, esse é a grande chave. Então eu tenho que assumir o risco. Amém? Aqui está dizendo que a vulnerabilidade ela implica numa situação de risco. Então, vou ter que assumir esse risco, porque senão eu não vivo mais.
Amém? Senão eu vou deixar de avançar. Então, quando você assume o risco, então você está determinando ali, né, o alcance da tua coragem. Amém? E é isso que Deus espera de mim, de você, que você determine isso. E dá um salto, dá um pulo, né? Aí você vai alcançar. Amém? Aquilo que você tem que alcançar. Mas é que uma coisa vai puxando a outra. Agora você tem o que alcançar? Quais são os seus alvos? Quais são os seus objetivos? Qual o seu propósito de vida hoje? Ah, pastor, nenhum. Então chegou o momento agora de Deus começar a te dar propósitos. Moisés estava 40 anos, meu irmão, naquela monotonia. Pega as ovelhas do sogro, leva para o monte e volta. Vai e volta. Vai e volta. 40 anos assim, sem nenhuma novidade, sem nenhuma conquista, indo e vindo, somente por ir e vir, sem propósito, sem nada. Deus olha para aquilo e fala: não, eu vou mudar a vida desse homem, eu preciso dar um propósito para ele. Amém? Deus quer dar um propósito para a tua vida nesse tempo. Deus quer tirar você dessa monotonia, dessa coisa sem graça, dessa água que você está vivendo, né? Porque a água, dentro desse contexto que eu estou falando, é sem cor, não tem cheiro, não tem sabor, é uma água, sabe? E Deus quer mudar isso. Por isso que naquele casamento ele transformou água em vinho, né? Porque o suco de uva ali, em questão, tinha cor, tinha cheiro, tinha sabor. Então Deus precisa trazer de volta isso, querido, porque as situações que acontecem conosco vai realmente destruindo tudo isso. Amém? Agora, existem pessoas que ficam a sua vida inteira esperando a seguinte situação: quando eu estiver perfeita, quando eu estiver perfeito, quando eu tiver a prova de balas, aí eu faço aquilo que Deus tem, ou eu faço aquilo que eu preciso fazer. Então, deixa eu te falar uma coisinha aqui, eu acho que você não entendeu ainda. Isso não vai acontecer. Amém? Você não vai chegar nunca a uma perfeição. Pode esquecer. Você nunca vai ser a prova de balas. Quando eu falo a prova de balas, né? Essas balas são que as decepções, as humilhações, as traições, os abandonos, as rejeições. Essas são as balas que nos atingem. Mas infelizmente não tem um colete à prova dessas balas. Não tem. Não existe colete à prova dessas balas. Sempre vai ter alguém que vai te julgar, vai te abandonar, vai te rejeitar. Eu não estou profetizando, não. Eu estou dizendo que isso existe, não dá para evitar. E foi o que Jesus falou: olha, no mundo tereis aflições, no plural, aflições, no plural, né? E cada um é afligido de um jeito. Amém? Às vezes aquilo que se torna uma aflição para mim não é para você. E nem por isso. Nem por não ter esse peso, não quer dizer que é frescura, que é ruim. Não, simplesmente você é vulnerável a isso e eu não. Simplesmente eu sou vulnerável a isso e você não. Cada um tem uma estrutura. Amém? Por isso que cada um tem que respeitar, né? A dor do outro, a aflição do outro. Nunca olhe para uma pessoa aflita diminuindo o que ela sente, em hipótese alguma. Você está acabando, você está empurrando ela logo para o buraco. Amém? Então, não existe pessoa perfeita e não existe colete à prova dessas balas emocionais, seja o que for aí. Então, eu tenho que aprender a lidar com essa vulnerabilidade. Eu tenho que aprender a lidar com essas imperfeições. Amém? Então, lidar com essa vulnerabilidade significa a coragem de ser imperfeito. Amém? Então, você tem coragem de assumir as imperfeições?
Você tem coragem de ser imperfeita? Né? Quando eu falo ter coragem de ser imperfeito, é apesar das imperfeições você seguir adiante. Peraí, eu tenho medo disso, tudo bem, eu vou assim mesmo. Olha, eu não sei fazer isso, tudo bem, eu vou assim mesmo, eu vou aprender. Olha, talvez eu seja ridicularizado, tudo bem, vamos embora. Então, isso é lidar com a vulnerabilidade. Amém? Isso é lidar com as imperfeições. Eu não posso fazer com que as imperfeições me impeçam de viver tudo o que eu preciso viver. E quando eu falo isso, não é aceitar ser perfeito. Não. É superar essas imperfeições. É criar caminhos para que você se aperfeiçoe naquilo. Eu costumo sempre falar, né? Não existe pessoas perfeitas. Existem pessoas que estão sendo aperfeiçoadas. Amém? Então, Deus, Ele vai nos aperfeiçoando a cada dia, mas esse aperfeiçoamento de Deus, ele só surge na minha vida e na sua vida quando eu lido com isso, quando eu aceito isso, quando eu permito que isso venha para fora. Não, mas se eu falar isso, vão saber que eu sou assim. E daí? E daí que você é chorona? E daí que você é brava demais? E daí que você é um cara ignorante? Né? E daí? Qual o problema? Esse é um caminho, agora, de conserto. Amém? Se você nunca se expor, as pessoas não vão saber verdadeiramente quem você é, nem como lidar com você. Então tem pessoas, querido, que a gente não sabe nem como lidar com ela. Fica difícil. Então, é um sentimento terrível, essa questão da vulnerabilidade, né? De eu permitir que as imperfeições definam quem eu sou eternamente. Não, isso não pode acontecer. Deus tem que romper isso dentro de nós. Nós temos que perder o medo de tantas coisas. Amém? Bom dia, Nilma. Bom dia, Karina. Então, essa questão da vulnerabilidade, né, de eu me sentir vulnerável diante de uma situação, diante de alguém, isso Deus quer tratar, porque emocionalmente nós estamos doentes por causa dessa situação, e Deus precisa tratar isso na nossa vida. Então, eu lidar com a minha vulnerabilidade significa a coragem de ser imperfeito. Eu sou isso mesmo, mas eu vou mudar. Eu tenho essa dificuldade, mas eu creio que o Senhor vai tratar a minha vida e eu vou alcançar o melhor nisso. Amém? Vai ter algumas derrotas? Claro que vai. Irmão, é assim, às vezes você ganha e às vezes você... Completa a frase aí, Às vezes você ganha e às vezes você... Vamos ver quais são as respostas que virão. Amém? Porque Deus tem um caminho para nós. Um caminho de cura, um caminho de libertação, um caminho de fortalecimento. Amém? Um caminho de superação. Amém? A Cristina aqui respondeu certo, né? Porque muitos falam assim, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Não, às vezes a gente ganha e às vezes a gente aprende. Parabéns, Cristina. Amém? Essa é a resposta correta, querido. Então, tira isso da tua vida. Às vezes eu ganho, às vezes eu perco. Não, você só perde se você não aprender com o erro. Aí sim, você perde, né? Você perdeu a chance de aprender, você perdeu a chance de se superar, você perdeu a chance de melhorar, você perdeu a chance de tudo. Então você nunca perde, você aprende. Amém? E quando nós não entendemos isso, e nós deixamos essa vulnerabilidade nos dominar, querido, eu até selecionei algumas coisas aqui, vou colocar aqui na tela.
O que você... São muitas coisas, amém? Mas eu quero colocar aqui na tela algumas coisas que nós perdemos. Então, por exemplo, quando nós deixamos tudo isso nos dominar, nós sacrificamos relacionamentos. Amém? Perdemos amigos, perdemos namoro, noivado, até casamento. Quando nós não deixamos aquelas imperfeições fluírem para serem tratadas. Amém? Então, quando eu não entendo isso, eu sacrifico relacionamentos, eu perco oportunidades que são irrecuperáveis, eu desperdiço, né, tempo precioso e viramos as costas para os nossos talentos. Amém? Aquelas contribuições, né, que somente você pode dar para alguém, para Deus, para você mesmo. Então, tudo isso aí se perde. Então você não pode permitir que essa vulnerabilidade, né, essas imperfeições, destruam seus relacionamentos. Né? Tem pessoas, querido, que perdem a oportunidade de emprego ou de abrir seus próprios negócios por medo de assumir o risco. Eu estou lembrando de um empresário que eu visitei e eu tive uma visão tremenda ali. Aí eu falei, cara, Deus tem algo tremendo, Ele vai ampliar a tua empresa, Ele vai abrir filiais. Liberei para ele, sabe o que ele falou? E se eu não der conta de atender os pedidos? E se eu não der conta de fechar os contratos? Eu falei, meu Deus do céu, mas que sentimento é esse, meu Deus? Que medo é esse? Então, e está assim até hoje, irmão, está lá. Então, são oportunidades, amado, que nós perdemos que não dá para recuperar mais. E isso gera muita frustração. E sabe o que é pior? Depois a gente acusa até Deus. Ah, Deus não cuida de mim. Deus esqueceu de mim. Não. Não, está errado. Não é que Deus esqueceu. É você que não se posicionou dentro da sua vulnerabilidade. Você preferiu ficar vulnerável, com cara de coitadinho. Ai, me machucaram. E quando eu falo desse jeito aqui, eu não estou menosprezando a sua dor, nem diminuindo o seu problema. Eu estou dizendo que você não pode permanecer a sua vida inteira nisso. Você tem uma vida, você tem que ter alvos, né? A tua saúde emocional ela tem que ser tratada, curada, para que você viva o melhor de Deus nessa terra. Você tem pessoas do teu lado, existem pessoas que são terríveis. Elas te julgam você, né? Tiram conclusões erradas sobre a tua vida. Cara, é terrível. Né? Não acreditam em você, menosprezam, te abandonam, te traem, assim na cara dura mesmo. Mas é o seguinte, existem pessoas também que se importam contigo, que acreditam em você, que ama a tua vida e que está esperando você ressuscitar dos mortos, para que você possa ali ter convivência, para que você possa fluir. Tem marido esperando você aí, mulher. Tem esposa esperando você. Tem pessoas te esperando a sair desse marasmo, a sair dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade. E vou te falar uma coisa, isso não muda, tá bom? O fato de você vencer isso, não elimina esse sentimento de nós. É ruim, né? Mas é uma verdade. Amém? Então não permita que isso aconteça com você. Amém? Então, algumas situações, né? É a vergonha, por exemplo, o medo do ridículo, de você ser depreciado, né, de você ser diminuído. Amém? Então isso é muito ruim, você viver com esse tipo de vergonha. Amém? Então, geralmente as pessoas perfeccionistas, né, são assim, infelizmente. Elas têm um medo, né? Para ela tem que ser tudo perfeito. Não, irmão, não tem que ser tudo perfeito, não. Né? Isso vai sendo construído. Amém? Você erra ali, que venham com... que te ridicularizem, que aconteça isso, não importa. Né? Você tem que continuar. Amém? Então, a vergonha ela não pode participar da tua vida. A comparação, né? Você se comparar é muito ruim. O que pode existir, e é legal, é tipo uma competição saudável, sabe? Benéfica. Agora,
uma comparação é muito ruim. Pode ser ela velada ou uma comparação aberta. Amém? A comparação velada é aquela que você não fala para ninguém, mas você fica se comparando. Ah, mas eu não sou igual a ela. Ninguém sabe disso, mas isso está dentro do teu coração. Deus está me revelando aqui. Tem pessoas que não conhecem o que você sente, o que você realmente pensa. Por isso que eu peguei o texto de Moisés, porque ele já falou na lata e falou: quem sou eu, cara? Entende? Deus criou uma chance, uma oportunidade de Moisés pôr para fora o que ele realmente sentia, o que ele pensava dele mesmo naquele momento. Amém? No momento. Entende? No momento. Porque nem sempre ficamos assim. Então, dentro dos momentos que estamos vivendo, você tem que pôr para fora. E quando você quando você determina isso, você simplesmente sufoca todo o poder de criação que você tem. Amém? Você não pode sufocar o poder criativo seu e o poder criativo de Deus na tua vida. Você não tem noção como Deus quer te usar. Você não tem noção o potencial que tem dentro de você. Sabe por quê, queridos? Ai. Ó, eu vou lá para Gênesis agora, tá bom? Então, quando Deus quis criar os peixes, Ele falou assim, ó, do mar nasçam os peixes. Quando Deus quis criar os animais, ó, que a terra produza os animais. Quando Deus quis criar as plantas, que da terra produza as plantas. Amém? Então, o produto final, ele tem tudo a ver com a sua matéria-prima. Então, a matéria-prima do peixe é a água, a matéria-prima das plantas é a terra. Amém? A matéria-prima das estrelas é o universo. Agora, sabe qual é a nossa matéria-prima? Deus falou assim, quando chegou a nossa vez, Deus falou assim, ó, vamos fazer o homem e a mulher a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso aqui é a chave, isso aqui destrói qualquer tipo de pensamento maligno com relação a você mesmo. Por isso que eu falei, você não tem noção do potencial que você tem, você não tem noção do poder de criação que você tem, porque o seu DNA é o DNA de Deus. É um Deus criativo, é um Deus produtivo, é um Deus que realiza coisas, é um Deus que conquista coisas. Amém? Por isso que você não pode sufocar o seu poder de criação, nem o poder criativo de Deus através do Espírito Santo dentro de você. Amém? Aí você fica confinado, né, preso a padrões tão pequenos. Então, não dá. Amém? Não dá. Então, não se compare, mas se iguale a Deus. Amém? O que você pode é admirar. Nossa, essa pessoa realmente ela tem um talento tremendo. Mas é um talento que é dela, é um talento que é dela. Você tem o seu talento também que ela não tem. Então eu não posso me enxergar partindo da imagem de alguém. Não. Você tem que se enxergar partindo da imagem de Deus. Amém? Então o teu foco é assim, eu quero ser igual a Deus. Amém? E Paulo falou isso. Ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Então vamos tomar posse disso. Amém, querido? Então, então tem a ver aqui, né, com a vergonha, a comparação e a desmotivação. Amém? Então, o medo, né, de você correr esse risco te desanima. Amém? É muito mais fácil, né, você ficar quieto do que você dar suas ideias. Então, e experiências. Amém? E a impressão que você tem é que ninguém está prestando atenção, ninguém vai valorizar aquilo que você vai falar. Então isso te desmotiva. Amém? Aí você fica assim, mas será que
Eles estão se esforçando para me ouvir? Será que eles estão se esforçando para entender quem eu sou, o que eu quero, o que eu sinto? É isso que vem. Isso acaba gerando enfermidades emocionais. E eu estou falando de mim. Então, durante muitos anos, eu fiquei enclausurado nisso, eu fiquei confinado a isso, preso a isso. Tinha reuniões importantes de diretoria na empresa que eu trabalhava, e eu com um monte de ideias lá e com um monte de medo de falar. Só falar. Medo do quê? De ser ridicularizado, das pessoas me ignorar. Entende? Então, foi muito difícil para mim administrar tudo isso. Né? E eu só consegui isso através de Deus. Depois que eu me converti, que eu comecei na igreja, e eu comecei a entender quem é Deus, e quem é Deus em mim, quem eu sou e quem eu sou em Deus. Então tudo isso aí foi gerando dentro de mim essa libertação e essa cura. Amém? Então hoje para mim tudo é possível. É claro que ainda sentimos, né, algumas barreiras, algumas dificuldades, mas isso aí nós vamos quebrando. Amém? Através da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, é assim, ó, nós somos originais e insubstituíveis. Amém? Você é uma pessoa original, não tem outro igual a você. Não tem. O DNA é diferente, né? A sua digital, os seus olhos, né? Você acessa portas celulares com os seus olhos. Você é único. Você é única. Amém? E isso faz diferença, sim. Por que o valor de um diamante é diferente do valor de uma bijuteria, por exemplo? Amém? São valores. Sabe por quê? Porque é muito raro você encontrar um diamante. Na bijuteria, meu irmão, você encontra aí. Ó. E quando eu falo assim, eu estou falando que você é um diamante. Você é uma raridade, não tem outro igual. Por não ter outro igual a você, o valor é muito alto. Amém? É muito alto. Então, quando você pega um diamante e trabalha ele, é diferente, irmão. O material é diferente. Tudo é diferente quando se trata de diamante. E eu e você, nós somos raros, porque não existe outro. Cada um foi trabalhado individualmente, particularmente. Deus olhou você e fez você. Amém? Ele parou para fazer você. Não foi em grande escala. Amém? Ele não pôs uma forma lá, vamos fazer várias Sílvias, vamos fazer aqui várias Carinas uma vez só. Não. Deus falou assim, eu não quero fazer assim. Eu quero fazer um por um. Eu quero dar uma identidade para cada um. Eu quero fazer do meu jeito quem eu quero. Então, você é muito preciosa, você é muito precioso pela raridade que você é. Amém? Então você tem valor, sim. Isso é tremendo. Amém? Então nós temos que entender algumas coisas. Então, por exemplo, né, vamos ver esse versículo aqui de Efésios 4:1, que diz o seguinte: portanto eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foi chamado, como toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Amém? O que Paulo está falando aqui? Que nós temos que andar de acordo com o propósito das nossas vidas, com a vocação, aquilo que eu fui chamado. Amém? Ah, eu não tenho chamado. Tem sim. Tem sim. Então, você que é mãe, chamado de mãe. Você que é pai, chamado de pai. Ah, mas eu não tenho um filho. Mas você é filho. Você é filho de alguém. Então você foi chamado para ser filho. Você foi chamado para ser pastor, foi chamado para ser ovelha, foi chamado para ser funcionário, foi chamado para ser empresário, foi chamado para ser estudante, foi chamado para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Não, nós temos sim chamados, nós temos objetivos. Amém? Agora, dentro dessa vulnerabilidade, nós temos que saber administrar.
Ele fala aqui, ó, com toda humildade. Amém? Dentro do contexto aqui, o que é essa humildade? É saber quem você é realmente. Amém? É você tomar posse de quem você é. Só que você não pode tentar ser mais ou menos, porque você foge da humildade. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você não é tudo isso. Está faltando humildade aí. Amém? Irmãos, quando fala de humildade é na dose certa. Porque tem pessoas que se fazem de coitadinhas. Amém? Ai, mas eu sou isso, eu sou tão ruim, eu sou tão impotente. Não. Agora, né, tem uns que faltam humildade, tem outros que exageram na humildade. Né? Mas Deus está falando hoje, não é desse tipo de humildade, não. É o equilíbrio da humildade. É você não querer ser mais, nem querer ser menos. Você tem que ser o que você é, o que Deus determinou que você é, diante de Deus. Né? E é isso. Não tenho nem muito o que falar aqui disso. Né? Todos nós aqui somos inteligentes e já entendemos o que Deus quer falar com a gente. Então para com esse negócio de você querer ser o que você não é, tanto para mais ou tanto para menos. Amém? E a mansidão. E a mansidão aqui, querido, o que é a mansidão? É você ficar tranquilo diante das tuas falhas e das tuas fraquezas. Amém? Paulo está falando aqui, ó, ele está falando dele. Então aqui Deus está falando de você, de mim. Você tem que pegar isso aqui, ó, para você. Eu preciso ser humilde, no sentido assim, não posso ser nem mais nem menos. Eu tenho que ter mansidão, eu tenho que ter calma comigo, eu tenho que ter paciência comigo mesmo. Amém? Você se cobra demais, você se acusa demais, você se desvaloriza demais. Calma, vem com mansidão aí, calma. Acalma os teus ânimos. Você não é tudo isso, mas você também não é nada, não. Você tem uma importância, você tem um valor, você existe. Então, a questão da mansidão é você ter paciência com você mesmo. Não desista de você. Não se menospreze tanto e também não se sinta o rei da cocada preta, não. Nós temos que ter o quê? O equilíbrio de Deus na nossa vida. Porque todas essas extremidades, elas são terríveis. Aquele que se acha e aquele que não se acha. São os extremos. E nós temos que sair das ponteiras. Deixa eu pôr aqui. Amém? Temos que sair das extremidades. E encontrar o meio. Encontrar o equilíbrio. O ponto ideal. E isso vai variar. Amém? Dependendo do que acontece com você, né, esses níveis sobem. Né? Quando você tem muita vitória, quando você começa a conquistar, cuidado com a soberba. Mas quando você tem muita derrota e não alcança o que você quer, cuidado com as frustrações. Então eu tenho que buscar em Deus o equilíbrio. Nivelou agora com Deus. Amém? Isso é a mansidão. E longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Também saber suportar a si mesmo e os seus erros. Tem gente que fala assim, pastor, nem eu me suporto mais. Ai, Deus. Mas o Senhor, querido, Deus vai te dar graça. Amém? Então, tem 3 caminhos aqui de vulnerabilidade, né? Comigo mesmo, que é essa aqui. Amém? Então você tem que ser vulnerável com você, entender suas imperfeições. Agora tem a nossa vulnerabilidade com o próximo. Aqui é como você se comporta com você mesmo. Amém? Mas tem também a vulnerabilidade com o próximo, porque nós ficamos bloqueados, né, para nos envolver com pessoas. Amém? E olha o que diz a palavra de Deus. Deus é muito tremendo, né? Porque Ele nos coloca debaixo de desafios para justamente romper tudo isso.
Aí Deus vem e fala em Tiago o seguinte, ó, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Então, se eu posso dividir em pontos, o primeiro ponto é o seguinte, como que eu administro a vulnerabilidade comigo mesmo? Aí falamos aqui. Amém? Foi alguns pontos aqui que a gente viu sobre humildade, mansidão e longanimidade. Isso é como eu trato comigo. Agora, e a minha vulnerabilidade com o próximo? Amém? Deixa eu abrir aqui. Mimi Recreação. Paz, apóstolo, paz. Quem é Mimi Recreação? Quando Deus fala em Tiago assim, ó, confessem os seus pecados, Ele está falando de você ser vulnerável com o teu próximo, se abrir. A questão aqui não é só confessar pecado, mas é você se desbloquear para abrir sua vida para alguém. Mas como que você vai investir de novo no relacionamento? Como que você vai acreditar de novo em pessoas se você só sofreu humilhação, rejeição, traição? As pessoas falam, não, estamos juntos, e de repente não estão. Como que você está lidando com isso? Isso existe? Claro que existe, isso acontece. Talvez você já passou por isso, ou talvez você já fez isso também. Eita, e agora? Talvez você já traiu alguém, talvez você já rejeitou alguém, talvez você já abandonou alguém. E aí, como é que faz? Porque não podemos só nos colocar aqui, né, numa plataforma, ai, coitadinho de mim. Não, amado, nós também podemos fazer isso. Infelizmente, nós somos suscetíveis a isso. Amém? Né? Pode ter sido feito, não de propósito. Amém? Não, você amanheceu e falou, vou fazer um projeto para humilhar alguém, olha, eu vou abandonar alguém de propósito, quero que ela morra. Não. Mas inconsciente ou devido a um estado emocional, você acaba machucando pessoas. Não é o teu coração, não faz parte da sua vida isso, você não vive assim, mas infelizmente pode acontecer de você não estar bem e tomar essas decisões todas aí. Amém? É importante eu falar isso, porque senão a gente só fica na posição de vítima, e não tem só vítima aqui não. Amém? Tem causadores também disso aí. Agora, como que eu lido quando fazem comigo? E quando Deus fala assim, ó, confessa os seus pecados, amém? É você se abrir. Amém? É você ser vulnerável. É correr o risco de confiar. É claro, né, que você tem que ter sabedoria. Amém? Tem que ser pessoas de Deus. E mesmo assim você ainda tem uma margem ali de se frustrar. Amém? Então eu tenho que lidar com a vulnerabilidade comigo, eu tenho que lidar com a vulnerabilidade com os outros e por último, eu tenho que lidar com a vulnerabilidade com Deus. Amém? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pôr na tela aqui. Marcos 11, e aqui já estou encerrando, amém? Com esse ponto, já o avião agora começa a aterrissar. Aqui diz assim, ó, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedir, crede que recebestes e será assim convosco. Amém? Nossa, pastor, mas o que tem a ver esse versículo com a minha vulnerabilidade com Deus? É que tem pessoas, amado, que tem medo até de pedir coisas para Deus, que ela não se acha merecedora nem de pedir. Isso eu falo, né, porque eu já passei por isso também, eu creio que você também, e já ouvi muitas pessoas. Eu falo, cara, vai, ora, busca o Senhor. Não, mas eu não sei nem se eu quero. Entende? Então, o que eu entendo com essa passagem bíblica? Que a questão não é só orar. Amém? Mas é você desejar aquilo que está orando. Amém? Não é orar por orar. Aqui, ó, em oração pedir. Então, esse pedir aqui é aquilo que eu preciso muito. Amém? Então, só querer não é suficiente, irmão. Eu tenho que desejar aquilo que eu estou querendo. Amém? Porque, às vezes a gente chega diante de Deus, né, tão
tão vazio, tão sem propósitos. Entende? E aí oramos, claro que não vai acontecer, porque você não está desejando aquilo, não é só de boca para fora, irmão. Entende? Não é só abrir tua boca e fazer com que saiam palavras. Não, isso não é orar. Orar é fazer com que as palavras sejam carregadas de emoção, de desejo, de precisão. Amém? Olha quem está aqui, a minha mãe. Ó, Josefa Marcelino Duarte, é minha mãe, gente. Ó, minha mãe está aqui. Beijo, mãe. Amém, queridos? Essa é a culpada de eu existir aqui, ó. Tá vendo? Chegou a grande culpada aqui, ó. A minha mãe. Ô, glória. Fiquei emocionado agora de ver minha mãe aqui, ó. Que chique, gente. Te amo, viu, mãe? Bênção na minha vida. E... Amém, queridos? Agora eu me desconcentrei aqui. Minha mãe entrou, pronto. Agora eu vou chorar aqui. Oh, Jesus. Vamos lá, deixa eu me concentrar de novo aqui. Não faz isso não, mãe, avisa antes. Amém, queridos? Então, essa vulnerabilidade diante de Deus, você tem que mudar isso. Tudo bem que temos que entrar com humildade diante de Deus, né? Tudo bem que temos que chegar diante de Deus ali, realmente contritos de coração. Mas uma coisa é a humildade, é você ser contrito de coração, outra coisa é você ser uma pessoa vazia diante de Deus. Entende? Então, não é só querer. Eu tenho que desejar aquilo que eu quero. Isso gera insegurança até quem está ao teu redor. Porque as pessoas não sentem confiança naquilo que você quer. Então, como que as pessoas vão entender o que você quer, se nem você também sabe? Você tem tanto medo de querer, você tem tanto medo de falar o que você quer, que as pessoas não sentem segurança. Entende? Como que Deus vai fazer algo na sua vida se você não deseja isso que você está pedindo ali? Não sei se eu estou conseguindo ser claro, amado, mas desejar alguma coisa é você se sacrificar por aquilo. Amém? Esse é o sentido do desejo real. Não é só palavras vazias, não. Eu estou pedindo para Deus, mas eu vou correr atrás também. Eu vou correr o risco. Eu vou me abrir, eu vou me expor. Então não pode ser um pedido, um sentimento vazio, não. Tem que ter algo a mais aí. Amém? Tem que ter algo a mais nesse seu relacionamento com Deus. É assim, ó. Quantas vezes você teve uma boa ideia e não fez nada por ela? Amém? Por isso que eu falo, só querer não adianta. Você tem que desejar a ponto de correr atrás. Você tem que desejar a ponto de se sacrificar por aquilo. De se esforçar, não vai medir esforços. Então não adianta só blá, 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 blá. Não, mano, se joga. Amém? Então, tudo. Então vamos mudar aqui, né? A frase aqui. Não é a essência do versículo, amém? Mas tudo que você desejar em oração, você alcança. Não só pedir, mas desejar. Amém? Então, não fica só na atmosfera do pedir, não, mas deseja aquilo, que aquilo realmente seja uma verdade absoluta dentro de você. O problema é que você nem acredita naquilo que você está pedindo. De tanta vergonha, de tanto medo, de tantas coisas. Olha o que diz aqui em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, presta atenção agora, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Por isso que no início da live eu falei para você assim, ó, você não tem noção do poder que há dentro de você. E quando eu falo do poder que há dentro de você, eu não estou falando do teu poder humano.
Eu estou falando do poder de Deus que está dentro de você. Então muitos cristãos, muitos crentes, sei lá como é que chama aí, muitos gospel, muitos evangélicos, não tem noção do que tem dentro dele, irmão. Não tem. Nós temos sabedoria? Temos. Nós temos poder? Temos poder de decisão. Nós temos talento? Temos. Temos dons? Temos. Amém? Então nós temos também uma capacidade. Mas não podemos centralizar só no eu. A questão aqui não é o egocentrismo. Amém? É cristocentrismo. É Cristo no centro. É a palavra de Deus no centro. Então eu não posso me rejeitar, eu não posso me abandonar, eu não posso me desvalorizar, porque o que tem dentro de mim é muito precioso. Amém? E Paulo está dizendo aqui, que quando você deseja, vai acontecer. Quando você só sai da atmosfera de ficar pedindo, pedidos vazios, mas quando são pedidos carregados de desejo, de fome, de sede de conquista, aqui está dizendo que o que você pediu e desejou vai além do que você pensou. Sabe por quê? Porque você vai ativar dentro de você um poder sobrenatural. É o que está dizendo aqui, o seu poder, o poder de Deus que opera em nós. Amém, querido? Então você pode alcançar o que você quer pelo poder que há em você. Amém? Mas sabe qual é o problema? É que nós damos mais valor para aquilo que está atrás de nós, aquilo que está na nossa frente, do que aquilo que está dentro. Nós valorizamos o que está atrás, o que falaram de nós. Valorizamos, o que falaram que nós vamos ser. Mas está na hora de você começar a valorizar o que Deus falou. E o que Deus falou está dentro de você, que é a sua palavra, que é o seu poder. Então toma vergonha na sua cara. e valoriza o que está dentro de você, querido. Amém? Não dá importância o que está atrás, o que está na frente. Dá importância ao que está dentro de você. Amém? Então, quando nós entendemos isso, claro, o fato de você ignorar o que falaram ou o que vão falar ainda, isso não elimina isso. Isso continua existindo. Só que o que vai prevalecer agora é que junto com o que falaram ou vão falar, junto com isso tem o que Deus falou. Amém? Então, não vai anular o que falaram, não vai anular as palavras, mas vai anular o poder dessas palavras na sua vida. Amém? Até o que você também fala, viu? De você mesmo. Então, quando a palavra de Deus entra, essa palavra, o poder da palavra de Deus, ela anula o poder dessas palavras malignas, palavras humanas. Entende? E quando eu falo que anula o poder, anula o efeito, não aquilo que nós sentimos com relação à palavra. Porque a gente se sente frustrado, decepcionado, magoado, ferido. Isso é inevitável. Agora, isso vai ser cicatrizado. E essa palavra, ela vai perdendo, essa palavra maligna, ela vai perdendo a força dela, porque a força da palavra de Deus, ela vai aumentando dentro de você. É um processo. Amém? Então, infelizmente, como eu falei, nós não temos um colete à prova de balas. Balas de humilhação, balas de abandono, balas de mentiras, de calúnias. Infelizmente não temos esse colete. Amém? Agora nós temos um remédio, que é a palavra de Deus, que cicatriza tudo isso. Amém? E sabe o que eu entendo, para encerrar aqui? Eu entendo que todas essas situações Deus permite, até para que a gente se fortaleça nisso, sabe? Aí você vai chegar num nível tão assim, tão forte em Deus, e vão falar para você assim: escuta, você foi rejeitado, olha, falaram mal de você, estão inventando mentiras, você não vai fazer nada? Eu falo: não, porque Deus já me deu habilidades para lidar com isso. Então, não vou retrucar, não vou brigar, não, porque Deus, eu já passei tanto por isso, infelizmente, que hoje eu tenho uma habilidade
Não quer dizer que eu não sinta, né? Eu sinto, mas eu tenho uma habilidade tão grande que eu consigo hoje superar esses sentimentos e seguir minha vida adiante. Deixo para trás, né? Desconsidero e sigo para o alvo. Entende? Então, isso é você ser coragem de ser imperfeito. Amém? Então chegamos nesse ponto, chegamos nessa conclusão. Eu tenho coragem, sim, de ser imperfeito. Você tem? Essa é a grande pergunta. E eu não sei qual é a grande resposta que você tem. Espero que seja sim. Amém, queridos? Então, enfim, é aqui. Amém? Chega. Já deu aqui. E eu não sei você, mas eu fui muito abençoado nessa palavra de hoje. Amém? Ela vai estar disponível lá no nosso aplicativo, lá no YouTube. Tem uma pessoa já, amém? Achei alguém agora, né, que está preparando todos os meus vídeos, todas as lives para jogar, amém? No YouTube e também lá no nosso aplicativo. Né, e vai ser tremendo. Amém? Essa palavra que foi tão especial, né, eu mesmo quero fazer hoje, pegar ela e editar e já colocar hoje mesmo aí para rodar. Amém? E compartilha, querido. Amém? Ela vai estar lá no meu canal do YouTube. Compartilha o meu canal, compartilha esse vídeo que hoje à tarde eu vou colocar, tá bom? E vamos orar. Amém? Então, quero fazer meus agradecimentos aqui, ainda consigo fazer isso, né? Quero agradecer aqui a Luana, a Cláudia, a Terezinha, a Daiane, a Vitória, a Nilma, a Karina, a Cristina, a Silvia, minha cunhada, a Leila, a Mimi, não sei quem é a Mimi aqui, mas é a Mimi, a minha mãe, amém? Minha mãe está aí também na live, e glória a Deus por isso, amém? Então vamos orar. A minha oração hoje vai ser para que Deus cure esse lado da minha vida e da sua vida. Amém? Vandelice, minha irmã. Quem é a Vandelice? É a Mimi? Então acho que é isso mesmo, acho que a Vandelice é a Mimi. Mas eu quero orar agora, querido, para que Deus trate isso na minha vida, na sua vida. A Suzy também está aqui. Boa tarde, Suzy. Você estava aí o tempo todo, eu não vi você falar nada. Amém? Você que está aí, amado, eu não falei o nome, digita aqui, porque eu vou orar por específico cada um aqui. Então, se você pôr o teu nome aqui, eu vou fazer uma oração específica. Vou citar seu nome. Amém? Para que Deus te toque. E eu não sei, de repente alguém vai assistir esse vídeo depois. E você que está assistindo esse vídeo depois, não sei quando, né, põe na descrição aí. Tá bom também porque chega para mim as informações que alguém digitou alguma coisa lá. Tá bom? Mas vamos orar então, querido. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção agora, Pai, sobre as nossas vidas. Uma palavra muito importante, uma palavra muito forte, onde ela bate de frente com as nossas emoções. É uma palavra onde revela o nosso coração, revela o que sentimos, revela quem somos verdadeiramente. E quando essa palavra vem com essa força, é porque o Senhor quer tratar algo dentro de nós. O Senhor quer mudar esse quadro emocional e psicológico dentro de nós. Por isso, eu peço agora, Senhor, que Teu Espírito Santo toque na vida da Luana, na vida da Cláudia, da Terezinha, da Daiane, da Vitória, da Nilma, da Karina, da Cristina, da Silvia. Senhor, toca nessas pessoas, na vida da Leila, da Mimi. Toca, Senhor, na vida da Josefa, da minha mãe. Toca, Senhor, em nome de Jesus, na Vandelice. Faz a tua obra, na vida da Suzy. Toca, Senhor, poderosamente. A Ruth, Senhor, a irmã Ruth aqui. Toca na vida dela. Do meu irmão, Pai Luizinho também, que está assistindo essa live. Então, Senhor, são as pessoas que estão participando agora aqui.
E se elas estão aqui, é porque o Senhor quer falar com elas, quer tocar e quer mudar esse quadro. Nós não podemos mais viver, Senhor, presos, confinados com as nossas emoções. Não podemos permitir, Senhor, que as nossas emoções estraguem a nossa vida. Então nos ajuda a administrar cada uma delas, nos ajuda, Senhor, a trazer o equilíbrio que nós precisamos, para que a gente não perca as nossas oportunidades, para que a gente não perca relacionamentos, para que a gente não perca, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Tu és um Deus de propósitos. Por isso que nós começamos essa live falando de Moisés. O Senhor trouxe um grande propósito para ele. E o Senhor realizou. Mas antes de realizar esse propósito, o Senhor teve que tratar Moisés. Muitas coisas. E é tremendo ver Moisés conquistando. É tremendo ver aquele homem que não sabia quem era. Um homem que tinha medo. Um homem que tinha muitas limitações. Um homem que tinha depressão. Um homem que tinha ali, Senhor, síndromes terríveis de pânico. Um homem que sofria de ansiedade. Um homem com tantas doenças emocionais. E o Senhor foi tratando e curando essas pessoas, e curando a vida de Moisés. Assim também, Pai, como na nossa vida, aqui na Magnólia, na Sônia, da mesma forma. Eu quero declarar, querido, que começa hoje um tratamento de Deus na nossa vida. Começa um tempo de Deus agora, na minha vida e na sua vida. Toda imperfeição, Deus vai começar a tratar. Toda a vulnerabilidade, Deus vai nos ensinar a administrar ela. Então, eu declaro sobre a tua vida agora, a restauração das tuas emoções, a cura das tuas emoções. Tudo aquilo que você viveu na sua história de vida, que travou, que bloqueou, que criou limitações, eu declaro quebrado agora em nome de Jesus. Que você comece hoje a viver uma nova história de vida. Que você comece hoje a fluir como você nunca fluiu antes em toda a história da tua vida. Que você consiga enxergar o potencial que há dentro de você através do Espírito Santo. Que você comece a ter consciência de que aquilo que está em você é maior do que aquilo que está no mundo. De que aquilo que está em você é maior do que você mesmo. Que é a palavra de Deus, que são as promessas de Deus, a unção de conquista, a unção de realização, a capacitação que vem do Espírito Santo, onde essa capacitação vai fazer de você exercer o seu papel de mãe, o seu papel de pai, de filho, de filha, de empresário, de funcionário, de gente. Então, a palavra de Deus, ela vai melhorar a tua vida. A palavra de Deus, ela vai operar em você, como nós lemos aqui no versículo, o poder necessário para que você alcance o que tem que alcançar. A palavra de Deus vai gerar em você o poder necessário para você fluir em todas as áreas da tua vida. E isso Deus vai caminhando, Deus vai te fortalecendo, Deus vai te aperfeiçoando, Deus vai corrigindo, Deus vai te fortalecendo, tirando medo, tirando as opressões, tirando as depressões, tirando as síndromes de pânico, de ansiedade. Irmão, Deus e irmã, Deus vai caminhando contigo, em nome de Jesus. Então, a questão de Moisés aqui não era quem ele era, onde ele estava, mas quem era Deus, quem era que estava com ele. Quem fez a diferença na vida de Moisés não foi ele, mas foi quem estava com ele. E eu quero declarar, querido, que Deus está com você. Então, a questão não é sobre você. A questão aqui é sobre Deus na tua vida. A palavra de Deus na tua vida vai te curar, vai te libertar. A palavra de Deus vai te impulsionar. Jesus falou, eu sou a videira, vocês são os ramos. Enquanto estiver ligado em mim, vocês vão conseguir o que vocês querem. É só pedir que vai acontecer. Vocês vão viver uma alegria que não é da terra, uma alegria que vem de Deus. Então a questão aqui não é o egocentrismo, não é você no centro, mas é Cristo no centro da tua vida. É o poder de Deus como peça-chave da tua vida. E esse poder, ele vai fluir, ele vai te impulsionar, esse poder vai junto com você. Ele não só joga você, esse poder não só te impulsiona, mas ele acompanha você. Ao mesmo tempo que ele joga, ele te acompanha. Por isso, as vitórias são certas. Por isso, a tua melhora.
Por isso, o teu aperfeiçoamento, porque a palavra de Deus vai junto contigo. Então eu quero declarar, querido, esse novo tempo, esse tempo de cura emocional, esse tempo de você ser aperfeiçoado nas suas imperfeições. Eu te abençoo agora, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Tá bom, queridos? Então, receba sobre a tua vida agora, amém, o poder de Deus, e deixa Deus te curar, deixa Deus fluir na tua vida, amém? E amém. É o seguinte, eu não vou falar todo dia, né? Mas eu estou tentando todo dia fazer uma live, meio-dia, amém? E durante a semana eu tenho falado sobre os milagres de Jesus. Então, bom, o próprio Instagram avisa, né, quando entra lá no ar, amém? E todo sábado também estamos falando sobre saúde emocional. Então é muito importante que você assista essas lives, divulgue elas, amém? E a partir da semana que vem, todas as lives que eu já fiz vai estar disponível no YouTube e também no nosso aplicativo, amém? O aplicativo é aguaspurificadoras.papai, amém? Tanto o Android quanto o iPhone já está disponível, é só você baixar. E dentro do aplicativo tem lá, tipo a Netflix, tem as séries, tem os assuntos separadinho lá. Então dentro das séries você vai encontrar lá Milagres de Jesus e Saúde Emocional, amém? Aí essas lives de sábado vão estar dentro dessa série, e no YouTube também, nas playlists, então vai estar disponível. Se inscreva no meu canal do YouTube, amém? Divulgue o canal, porque por exemplo, essa palavra aqui de hoje, irmão, ela tem que alcançar o máximo de gente possível, amém? Para que eles entendam, né, todo esse assunto aqui. E você pode me ajudar a pregar, divulgando o canal do YouTube, divulgando, se inscrevendo, amém? E faça um grande milagre de Deus, amém? Então, antes de encerrar agora aqui, eu quero orar pela mãe da Suzy. O nome dela é Francisca, também ela está pedindo aqui, né? Então vamos orar, tá bom? Pai, em nome de Jesus, queremos orar pela Suzy e pela mãe da Suzy, a dona Francisca. O Senhor conhece essa mulher, sabe do que ela precisa, e junto aqui com os irmãos e com as irmãs, nós declaramos, Senhor, a tua bênção, o milagre, tudo que essa mulher precisa, tudo que a Francisca, tua filha, precisa. Nós, em concordância, liberamos sobre ela a tua bênção agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, fica na paz, amém? Você que é aqui da região, né, de Aparecida, hoje tem um culto dos jovens, amém? E amanhã à noite na igreja às 18 horas, mais uma palavra de Deus para a tua vida, tá bom? Tchau, fica na paz, Deus abençoe em nome de Jesus. Foi bom estar com vocês aqui, viu? Glória a Deus.